paz do nosso Salvador Yahshua, é o Mashiach. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante dentro da nova aliança e da antiga aliança, que é a respeito de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Por quê? Lá em Mateus, capítulo 23 e o versículo 23, ali está falando claramente a respeito, o Mashiach está condenando a hipocrisia dos fariseus, judeus religiosos, e dos mestres da lei. O Mashiach está condenando a hipocrisia desses homens. E algumas pessoas, até mesmo nos nossos dias atuais, eu já vi muitos pastores, dizendo a respeito de Mateus capítulo 23, versículo 23, que o Mashiach pregou o dízimo na nova aliança. Falou a respeito do dízimo na nova aliança. Na realidade, muitos deles estão dizendo que o dízimo tanto na antiga aliança como na nova aliança é válido. É válido que Cristo disse na nova aliança a respeito do dízimo, em Mateus 23, versículo 23. Eu quero dizer para os irmãos, e vou mostrar na Bíblia, que Mateus 23, versículo 23, não está na nova aliança. Não está na nova aliança. Mateus capítulo 23, versículo 23, não está na nova aliança. Não está na graça. Na graça. Não está. Eu vou mostrar por que não está. Vamos ler. Diz aqui: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócrita. Vocês dão dízimo da hortelã, do edro, do cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são? A justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Aí ele diz que Cristo falou que o dízimo é válido na nova aliança. Agora, olha o que diz em Gálatas capítulo 4, e algumas pessoas não conseguem absorver isso. Se o dízimo, a Bíblia revela que o dízimo é preceito da lei, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque e ainda não tinha lei. E Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Uma tipologia do Mashiach, sem começo de dia e sem fim de dias. Entendeu? Melquisedeque. Entendeu? Rei de Salem e de justiça. Rei de paz e de justiça. O que é que nós compreende? Se o dízimo era preceito da lei, Abraão pagou o dízimo antes da lei. A Bíblia diz também que Abel deu a primícia das suas ovelhas. Então, se Abel deu a primícia das suas ovelhas, ele deu os 10%. Entendeu? A primícia. Segundo eles. Mas eu creio que Abel deu o melhor. Amém. Até aí, amém. Agora eu vou mostrar que Mateus capítulo 23, versículo 23, está dentro da lei e não na graça. Dentro da lei. Por quê? Olha o que diz aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões, administradores, até o tempo determinado por seu pai.
Assim também nós, quando éramos menores, estava escravizado aos princípios elementares do mundo. 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, o Criador enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebesse a adoção de filho. Porque, até aqui, opa, o que é que esse texto está explicando? Esse texto está dizendo que, que uma pessoa menor de idade, nada se difere, não tem diferença de um escravo, embora ela seja dono de tudo. O que é isso? Uma criança numa casa que tem um pai, que tem uma mãe e que tem uma empregada ou empregado, aquela criança está sob a responsabilidade daqueles governantes daquela casa, daquela pessoa que o pai estabeleceu ali um tempo para cuidar dela. Embora aquela criança, sendo propriedade de tudo, tendo toda a propriedade ali, ele é o quê? Ele não se diferencia de um escravo, porque ele está sendo cuidado. E ele não tem diferença do escravo. O escravo tem autoridade sobre ele delegada pelo pai. É isso que o texto está se referindo. Está mostrando que a antiga aliança, A antiga aliança, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Aí Paulo diz, assim também nós, quando éramos menores, estava escravizado aos princípios elementares do mundo. Assim nós também estava sendo escravizado. Escravizado por quem? Por quem? Por aquele que tinha o império da morte, Satanás. Nós estava sendo escravizado por o adversário, aquele que tinha o império da morte. Porém, olha o que diz, mas quando chegou a plenitude dos tempos, o Criador enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei ou sobre a lei, assim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebesse a adoção de filho. Peraí, então quer dizer que os filhos do Criador pecaram. Lá no Éden pecou. Se você olhar para Romanos, aqui a gente vai entender melhor. Romanos, não, deixa eu falar primeiro aqui a respeito disso. Quando Cristo nasceu, ele nasceu sobre a lei. E sobre a lei, ele vai permanecer sobre a lei até a crucificação. Até a crucificação. Vejamos, olha o que diz aqui quando ele nasce. Lucas capítulo de número 2, apresentado conforme a lei. Yahshua é apresentado no templo. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Yahshua, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Completando-se o tempo da purificação dele, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo a Yahweh, como está escrito na lei de Yahweh. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado a Yahweh, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei de Yahweh, 2 rolinhas e 2 pombinhos. 2 rolinhas e 2 pombinhos. Quando Cristo nasceu, foram feito o quê? Foram feito a apresentação, como estava escrito em Levítico, capítulo 12, do versículo 1 ao 6. Olha o que diz. E disse a Moisés, diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz a um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante seu período menstrual.
No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado. No 8º dia, cumprindo-se o 8º dia, está lá em Lucas, cumprindo-se o 8º dia, né? Então a mulher guardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nada, em nenhuma coisa consagrado, e não poderá ir ao santuário até que se complete o dia da purificação. Se der à luz uma menina estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Nesse caso, guardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Ao 6. Quando se completares o dia da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. Está aqui. Então aqui nós vemos que Cristo nasceu sobre a lei ou debaixo da lei. Cristo foi apresentado aos 8 dias de vida. Cristo foi apresentado aos 8 dias de vida. Já mostrei aqui. Agora nós vamos ver como lá em Gálatas diz que ele foi nascido sobre a lei para remir os que estavam sobre a lei. Olha o que diz em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Vamos estar lendo aqui. Mateus, capítulo 10. Mateus 10, 5 e 6. Diz o 5. E Yahshua enviou os 12 com a seguinte instrução: não se dirija ao gentio, nem entrai em cidade de samaritano. 6. Antes, dirija-se às ovelhas perdidas de Israel. Opa! Dirija-se às ovelhas perdidas de Israel. De Israel. Por quê? Porque está sobre a lei. Então ele tinha que remir os filhos do pai que estava sobre a lei, tinha pecado sobre a lei, estava dispenso. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Nós pensávamos que fosse ele que remisse a Israel, tomasse para si a Israel. Nós pensávamos que era ele. Olha aqui Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 24. Mateus 15, versículo 24. Quando a mulher cananeia, né? Ali a gente vê. Olha o que diz aqui o versículo 24. E ele respondeu: eu fui enviado apenas ovelha perdida de Israel. Eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. De Israel. Cristo aqui ainda não tinha ido para o Calvário. Então, quando ele fala a respeito de Mateus 23, 23, ele está falando só a lei. Está pregando só a lei. Ah, mas eu não acredito nisso. Mas eu estou mostrando nas Escrituras. Eu estou mostrando nas Escrituras. Calma calma que vai chegar na graça. Tem que ter um pouquinho de calma, paciência. Vai chegar na graça. Então ele veio para se cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Eles não receberam para se cumprir a profecia de Isaías capítulo 6, versículo 8 em diante. Entendeu? Tinha que se cumprir a profecia de Isaías. Eles não creram. João escreve no capítulo 1 do seu evangelho, versículo 11, que o Mashiach veio para os seus. Os seus. Lei, sobre a lei, debaixo da lei, veio para os seus. Lei e sobre a lei, ou debaixo da lei, os seus não receberam. Versículo 12, aí entra a graça. Mas todos quanto recebe, deu-lhe o direito de ser chamado filho do Criador, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, né? Mas da vontade do Criador. Então, no versículo 12 de João 1, ali está falando da graça.
Por que está falando da graça? Porque Cristo nasceu sobre a lei. Nasceu sobre a lei para remir a Israel. Eles não aceitaram. Aí o Mashiach foi para o Calvário. Quando ele vai para o Calvário e ele consome a obra que o Pai deu para ele fazer, depois que ele ressurge dentre os mortos, no Calvário, Efésios 2, 14 diante, no Calvário ele já une, ele já faz essa unificação. Por que ele faz essa unificação? Porque tem que se cumprir Jeremias 31 em diante. Eis que vem dia e que farei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não o concerto que eu fiz com seus pais, ou não aquela aliança que eu fiz com seus pais, apesar de eu ser o dono dele, ser o marido dele, ser deposado com ele. Né? Eles invalidaram a minha aliança, eles quebraram fazendo um bezerro de ouro. Aí, essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daquele dia. Derramarei o meu espírito no seu coração, colocarei no seu coração, entendeu? No seu coração. Então, quando nós olhamos aqui para Romanos capítulo 3, olha o que diz aqui em Romanos capítulo 3, e os irmãos vão entender graça, vai entender lei e graça. Romanos 3, versículo 22 em diante. 23. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória do Criador. 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo, ungido, Yahshua. Quer dizer, sendo todos pecaram, tanto os que estavam sobre a lei, como quem não tinha lei. Então, apesar de Cristo ir para o Calvário, ali, todos quanto recebe, seja judeu, gentil, gordo, magro, ou branco, já faz parte do novo Israel. Porém, a gente tem que entender que quando ele fala Mateus capítulo 23, ele está sobre a lei. Está sobre a lei. E ele sobre a lei, ele está executando o que a lei ordenava. Por quê? Porque ele não ia quebrar, ele não ia tirar nem um tio, nem uma jota da lei. Então ele nasceu sobre a lei, ele tem que cumprir a lei. E ele cumpriu a lei até o último dia de vida. Nessa terra ele cumpriu a lei. Porém, os seus não receberam. Os seus não aceitaram. Aí João diz o quê? Mas todos quanto recebem, deu-lhe o direito de ser chamado filho do Criador. Então, por aí, a gente começa a ter uma visão, né, para entender melhor sobre esse texto. Por quê? Porque lá em Levítico fala, Levítico 12, 3 e 6, fala a respeito da consagração, da apresentação. Lucas 2, do 21 ao 24, fala a respeito da apresentação, da consagração da criança, do menino, ao Criador. E agora a gente vê em Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 4, que o próprio Cristo está dizendo que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. No capítulo 15 de Mateus, versículo 24, está mostrando que ele diz para a mulher cananeia: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quando ele ressuscita, Marcos escreve dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Então daí a gente começa a entender, entendeu? Que Cristo antes do Calvário, lei, obedeceu a lei, pregou a lei, fez tudo o que a lei ordenava. Todo ano, os pais de Mashiach subiam para Jerusalém para a festa dos tabernáculos, para a festa da dedicação. Todo ano, lembra do menino Yahshua com 12 anos no meio dos doutores lá em Jerusalém. Todo ano subia para a festa, levava o sacrifício. Por quê?
Porque ele nasceu sobre a lei. Quando Cristo nasceu, os sacerdotes ainda apresentavam as ofertas no templo. Quando Cristo nasceu, escute bem isso aqui. Quando Cristo nasceu, o sumo sacerdote ainda entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício. Entendeu, meus irmãos? Então, o que é que a gente consegue entender? A gente consegue entender de forma bem clara que a graça, ela começa de Atos para cá. De Atos para cá começa a graça. A graça só começa depois que Cristo vai para o Calvário, encerra todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos aqueles que o recebem, com todos aqueles que o aceitam, com todos aqueles que o crê nele. É isso que a palavra está revelando. Então, pastores, líderes que gostam de dízimo, que gostam de uma coisa, que gostam do money, e dizer que o dízimo ainda é válido hoje, você está totalmente errado. Você me desculpa, mas está totalmente errado. Paulo escreve, cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Criador ama aquele que dá com alegria. Mas se você for pegar ali, você vai ver que ali também está falando a respeito de uma coleta para levar para os irmãos lá em Jerusalém que precisava de socorro. Entendeu? Que precisava de socorro. E tem que socorrer os que precisam mesmo. Tem que ser solidário com aqueles que precisam. Tem que ser sim. Entendeu? A justiça, o juízo. Isso é muito bom. É isso que a palavra nos faz, nos diz. Entendeu? Agora, quando nós olhamos para 1 Coríntios 7, versículo 23, 1 Coríntios 7, versículo 23, eu vou estar lendo para que os irmãos possam ver que coisa maravilhosa. E a gente tem que ficar esperto, irmãos, porque está se aproximando aquele dia maravilhoso, aquele dia esperado, né? 1 Coríntios 7, 23. 7, 23. Está escrito dessa maneira: vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. 1 Coríntios 7, 23. Vocês, o apóstolo Paulo dizendo para os irmãos, vocês foram comprados por alto preço. Entendeu? Vocês foram comprados por alto preço. Não se torne escravo de homens. Não se torne escravos de homem. Isso a gente foi no passado, quando a gente não conhecia o Mashiach. Mas ele veio, morreu por nós no Calvário, ressurgiu dentre os mortos, está no santuário celestial, intercedendo por nós. Tá aqui, ó, tá revelando tudo. Não vos faça escravo de homem. Vocês foram comprados por bom preço. Não vos faça escravo de homens. E tem muita gente sendo escravizado, irmãos. Tem muita gente que é escravizado. Entregue o seu tudo. Entregue a sua oferta alçada. Entregue o seu dízimo. Entregue o tridízimo. Entendeu? Entregue tudo. Traga tudo para o altar, meus irmãos. Primeiro, não tem mais o templo lá em Jerusalém, não. Porque era para levar lá em Jerusalém, no local que escolheu o Criador. Não tem templo mais lá. E agora? Será que o povo não entende que aquele tabernáculo de pedra já foi destruído no ano 70 pelo general Tito e que o próprio Mashiach levantou um tabernáculo não feito por mão de homem? Ô Pai, quando é que esse povo vai acordar? Está sendo enganado porque não quer estudar as escrituras. Não os faça servo, escravo do homem. E agora? Me explica isso aí. Tá vendo? Que o Eterno vos abençoe. Isso aqui foi só uma pinceladazinha para o nosso despertar. Para o nosso despertar.
É tempo de nós despertar. Eu quero agradecer a presença de todos aqueles que vai ouvir e ver essa mensagem. Se essa mensagem é importante para você, compartilhe nas suas redes sociais, que eu tenho certeza que você é daqueles que proclama a palavra do Criador, né? Proclama, porque ruim é quando a gente... A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Não seja julgado pelo pecado de omissão. Você está vendo que isso aí é a verdade. A gente está tentando abrir o olho de muita gente que tem sido presa por doutrina de homem, filosofia de homem, pessoas que querem viver no seu bel prazer, explorando de outros. Vigia, porque os dias são maus. Amém.